Estamos hoje aqui no ConnectCast para conectar, porque vocês sabem que a Rê conecta você às melhores oportunidades e às melhores pessoas desse mundo. Bom, eu tô aqui com uma diva maravilhosa, tem aqui uma descrição maravilhosa dela, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Olha que eu tava com saudade de fazer todas essas gravações, desse momento conectada com vocês, hein? Bom, eu tô hoje aqui novamente, vou falar dela. Agora eu vou até ler o texto bonito que a produção montou no nosso roteiro para vocês entenderem por que eu tô falando que essa mulher é incrível. Vamos lá! Hoje temos a honra de receber uma profissional estratégica de liderança com muita paixão pelo que faz. E olha, eu posso dizer, eu comprovo, porque muitas vezes a gente parou, ela para muitas vezes me ensinando sobre essa área que é muito relevante dentro do comércio exterior. Com mais de 15 anos de atuação na área de comércio exterior e logística, nas operações financeiras de câmbio, você já tem aí uma noção de quem eu tô falando? Luana Grope contribui com a sua trajetória sólida, baseada em conhecimento técnico e uma visão estratégica com relacionamento com os clientes. Ela hoje, no atual momento, ela é vice-presidente de vendas de uma corretora. Olha só, pensa no nível que a gente está aqui no ConnectCast. Luana é reconhecida pela sua capacidade de liderança em ambientes de alta performance. Fiquem ligados que a Luana vai falar um pouquinho, vai se apresentar para todos vocês, porque isso aqui é só uma introdução para vocês entenderem quem é esta diva que está conosco aqui agora. Bom, Luana, explica para nós quem é a Luana, um pouco da tua história, conta um pouquinho de como você começou e até hoje, né? E deixa eu me corrigir, né? Hoje ela é vice-presidente de uma fintech, então a mulher é boa no que faz, hein? São mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos já. É? Não, eu espero que não pareça, mas é mais de 15 anos, sim, já faz. Então, conta um pouquinho da tua história pra gente te conhecer, né? Eu te conheci numa outra empresa e hoje você tá assumindo esse papel, uma liderança com... São mais de 15 funcionários, né? Sim. Mais de 15 vendedores. E tu sabe que lidar com vendas não é fácil. Sim. Então, apresenta um pouquinho da Luana pra nós. Claro. Bom, Rê, primeiro, obrigada por esse convite, é uma honra. A gente já está há muitos anos nessa caminhada e me sinto muito lisonjeada de poder estar participando da ConnectCast. E contando um pouquinho da Luana, da minha trajetória, é até engraçado porque eu não esperava mergulhar falando um pouquinho de comércio exterior. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo comércio exterior. Eu comecei aí, já vai fazer mais de 15 anos. Comecei em um agente de carga e, sendo sincera, comecei por necessidade, né? Precisava, de fato, ali, na época eu estava grávida, então tem a Luana mãe, então precisava, né, obviamente... Isso é uma parte que nem todos conhecem, nem todos sabem, né, exato. da Luana. Então eu, na época, né, inclusive meu filho faz 16 anos esse ano, então na época eu realmente precisei ter essa virada de chave na minha vida e surgiu a possibilidade de trabalhar em um agente de carga. Então eu iniciei como recepcionista. Então, para quem é do Comex vai entender bem, agenciamento de carga, fazer liberação de BL, termo para liberar no Ciscarga, enfim. E na época do Ciscarga. Na época do Ciscarga, exato. Então, assim, tinha uns trâmites, assim, eu tinha muitos amigos, na época eu fiz muitos amigos até que eram motoboys, porque eu atendia, então... Foi bem legal. E ali eu fui crescendo dentro dessa empresa. Então eu comecei como recepcionista, depois eu fui para a parte financeira. Então eu me achei também com números. Ali já começou meio que uma paixão com números. Então
Eu comecei no contas a pagar, contas a receber. Do agente de carga. Do agente de carga, exato. Então, até quando eu estava na parte de contas a receber, né? Ou seja, eu fazia a cobrança dos clientes, dos importadores, exportadores, ali também já despertou um pouco a questão comercial. Eu até brinco, né? Que eu era uma das poucas financeiras que sempre estava em happy hour com cliente e tudo mais, porque eu sempre gostei de estar com pessoas, conectar com pessoas, criar esses laços e relacionamentos. Então, eu fui para contas a pagar, receber. Aí, uma época também fiquei com demurge detention, tão temida, então comecei a cuidar especificamente só disso. Então tem bastante conhecimento aí da nossa área, né? Conheço até bem, hoje para poder vender, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Sim, total. A gente conhecer toda a base para poder vender para os nossos clientes. Não, e eu passei um pouquinho de tudo, assim. Então foi muito legal essa experiência, porque ela de fato me deu uma base acredito, para ser quem eu sou hoje, a profissional que eu sou, e até mesmo para me apaixonar, porque eu pude de fato imergir na parte talvez mais técnica do comércio exterior, ou assim, esse outro lado. Então, cuidei de Emoji Detention, e aí a partir daquele momento surgiu a oportunidade, na verdade, dentro da empresa, de eu cuidar da parte toda de pagamentos internacionais. O famoso câmbio. Então, eu não sabia absolutamente nada, sabia, enfim, que nós fazíamos pagamento na época para agentes internacionais, mas não entendia nada, para mim era bem desconhecido. Então, imergi nisso, me apaixonei de uma forma assim que eu não consigo explicar, gostei demais e aí fui caminhando, fiz inclusive grandes amigos lá fora também de agentes internacionais. E aí até na época nessa empresa fechava câmbio com uma corretora de câmbio. E daí aconteceu de eu sair de empresa e aí a corretora me chamou para trabalhar. E foi engraçado porque eu até depois que eu saí eu fui fazer uma viagem e tal, e aí eles me chamaram para trabalhar e foi muito interessante porque eu passei de cliente para fornecedor. E aí esse foi uma virada de chave muito importante, assim, porque obviamente que ali naquele papel no agente eu também atendia clientes, né? Sim. Mas eu fazer essa migração para a corretora me fez entender o ser cliente mesmo, o atender, o levar o melhor relacionamento comercial, tentar buscar as possibilidades para que o cliente possa performar melhor. Então, eu trabalhei depois, eu migrei, fiquei 10 anos, praticamente 10 anos nesse agente de carga, e aí iniciei uma nova jornada em uma corretora de câmbio, que até então era a maior corretora de câmbio do país. E comecei como assistente comercial. Então fui como assistente comercial muito para fazer a parte do pós-venda dos clientes. Então fui conversar um pouquinho com eles, né, fazer uma resolução, cuidar da parte até do pós-cadastro e tudo mais. E ali eu fui entrando, fui me destacando, eu fui crescendo também. Também foi me dado muitas oportunidades e aí eu me tornei coordenadora comercial. E aí, nos últimos 4 anos dessa empresa, 3 anos e meio, eu me tornei gerente regional da região sul. Então, eu cuidava de toda a parte comercial da região sul. Aí compreende Curitiba, Paraná, Paraná, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso. Mas tu estava sempre em São Paulo, né? Então, tava sempre porque... Também... porque como era da gestão, então... E a matriz ficava em São Paulo, então eu tinha que... praticamente trimestralmente, a cada 2, 3 meses ir para São Paulo para poder falar sobre resultados, planejamento e tudo mais. Então, e aí entra também um outro ponto que é muito legal, assim, porque nessa minha migração para gerente regional, foi um momento bem decisivo também na corretora, falando da parte sul, porque naquele momento a gente já tinha, obviamente, todo um legado aqui no sul, mas a gente estava num momento um pouco de ruptura, principalmente na questão da carteira, porque tínhamos alguns clientes muito centralizados em receita. E aí, como do jogo, a gente acabou perdendo alguns clientes naquela época. E aí eu tive que arregaçar as mangas e voltar a ser comercial raiz, que na verdade, por mais que eu sempre trabalhei com relacionamento, isso sempre foi algo dentro de mim, eu nunca de fato fui para vendas, de pegar o carro e viajar. Hunter, aquela coisa exatamente, de buscar. Ir buscar, visitar, apresentar. Exatamente, fazer assim do zero, ligar aquele cold call, aqueles vários nãos que você precisa. E hoje eu arregacei as mangas e fui fazer isso. Fui viajar.
Obviamente que aí fui contratando pessoas também super capacitadas comercialmente falando, então eu até falo muito disso, assim, até a equipe que eu construí na Advanced, né, na época na nossa corretora, talvez não foi uma questão de currículo de entendimento de câmbio, mas foram pessoas que queriam fazer acontecer, né? Sim. Então... Isso eu acho que é muito importante. Isso muda tudo. Porque, assim, é aquela famosa frase que a galera conhece, né? Somos contratados pela competência técnica e demitidos pelo comportamento. Então, se o profissional, ele tem interesse, ele quer crescer, eu acredito que é um ponto principal. Se ele tem interesse, as outras coisas a gente ensina. É isso. A gente é um ser adaptável, a gente aprende. Então, se tu tem vontade, se tu tem garra, se tu quer buscar, as outras... O técnico é possível você ensinar, né? Mas o que a pessoa esse engajamento, essa vontade de fazer acontecer, a parte do comportamento, muitas vezes você não consegue mudar. Sim. Então, eu também tive também, vamos colocar um pouco de sorte de ter pessoas também que eu pude compor um time de pessoas que queriam fazer acontecer. E ali iniciei. Fui treinando todos os meus vendedores, fui pra rua também com eles. E, aí a gente entra até um pouquinho, tu comentou no início, né, uma mulher, uma diva, a gente sabe como é difícil, por exemplo, uma mulher pegar uma estrada, fazer viagem, tu sabe bem, tu já também passou por essa fase. Passa então, até hoje, né? É perrengue, né, pra mulherada, então, mas foi extremamente gratificante porque você consegue dar mais valor. Eu sempre falo que um gestor ou uma liderança, é muito importante que você viva o dia a dia, né, do seu liderado, que você saiba. Eu até brincava com os meninos, falava, poxa, como é que eu vou falar, por exemplo, que ir pra Maringá é fácil se eu nunca peguei uma estrada pra lá pra saber, entende? Então, se eu nunca peguei uma estrada de 8 horas pra viajar, tô dando um exemplo. Então, é importante que a gente minimamente viva o dia a dia do nosso time, ou que já tenha essa experiência, para que eu possa, de fato, causar algum impacto, né? E trazer esse fator de mudança, de melhoria, de crescimento. Sim. Então, e aí eu fui vender, e aí fui treinando os meus vendedores. A gente começou quando inicialmente eu assumi como gerente regional, falando já dessa parte de gestão, a gente estava em, se não me engano, 3 a 4 pessoas, mas... depois disso a gente cresceu, eu finalizei, né, porque daí depois eu tenho a última parte da história, estávamos em 11 e a gente tinha já triplicado a receita em 3 anos. Então foi assim, uma conquista incrível. É um desafio que tu passou e que me enche de orgulho, assim, me deixa feliz porque foi de fato em algo que eu acredito muito, que é no orgânico, no relacionamento, na construção de confiança com o cliente. Então não foi ninguém que, sabe, que a gente já tinha uma carteira, que já tinha isso, não. A gente foi construindo mesmo, aos poucos, com muita garra, muito suor, e que, obviamente, o resultado acontece. Né? Tem uma frase que eu gosto que é trabalhar dá trabalho. Então, mas é fato. Isso, né? É fato, mas é o óbvio, mas é a realidade. Então, esse trabalho também ele gera resultados. E aí, no ano passado, eu recebi uma proposta, já tinha... Eu acho que é muito dessa mudança, tem momentos na vida da gente que a gente busca essa mudança, e aí tinha essa proposta, eu recebi uma proposta para encabeçar uma fintech, que é a ANAC, que é direcionada para empresas do comércio exterior, e eu me apaixonei pelo projeto, me apaixonei pela ideia, pelo arrojo, né, do CEO. Gostei muito acho que da essência e talvez do objetivo no fim da linha do que era para entregar para os clientes e olhar para esse público do comércio exterior, né? Porque uma coisa é a realidade. Se tu for parar para pensar, não existe um banco voltado para comércio exterior, uma fintech voltada para comércio exterior, para clientes do comércio exterior. Então a gente tem aí os grandes bancos que a gente conhece, mas né, existe banco para agro, existe banco para outros segmentos, mas para o comércio exterior a gente tem que olhar, e a gente está falando de mercado de trilhões, né? Então eu me apaixonei pelo projeto, entrei para encabeçar a parte do câmbio, e graças a Deus deu muito certo, assim, fiz uma equipe também, cheguei, já tinha 2 pessoas, encabecei, hoje falando só do câmbio, né, já somos em 7 pessoas, e aí eu fui encabeçando, deu muito certo, e daí
meados do ano passado, final do ano passado, recebi a proposta, né, de novo a promoção para ser vice-presidente de vendas. E aí, Rê, aí entra aquela paixão que eu tenho de gerir pessoas, né, de acreditar, né, nisso e tem dado super certo. Hoje eu tenho uma equipe de 17 pessoas. Sim. Então, e hoje com 3 produtos. Então, 3 frentes que estão sendo desenvolvidas, que a gente está num momento de rampagem muito importante. E eu estou extremamente feliz, assim, e realizada por esse projeto, por essa oportunidade. E eu acho que toda essa história, toda essa minha trajetória não poderia ter sido diferente para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, sabe? Show de bola. E como é que fica a Luana, essa mulher linda, Muito obrigada. Mãe, tem a sua casa própria, tem namorado? Tem. Como é que fica a Luana mediante a todo esse trabalho? Porque a gente sabe que efetivamente... quando trabalhar dá trabalho, né? Sim. Então, quando a gente está no nosso trabalho, no nosso dia a dia, toda essa dedicação, todo esse desafio, tu tens lá o teu filho de 16 anos, tem agora o namorado. Sim. Então, assim, a Luana pessoa física. Quem é essa Luana, né? Que muitas pessoas também não conhecem, né? Eu conheço muito exercício, academia, tá? Porque a gente também tem esse mesmo padrão. Só que eu sou das 5, né? Ela vai sempre no final do dia. Deus, tu nem me convida pra treinar de manhã, porque não funciona, gente. Não, eu sei, eu conheço as amigas. Vamos lá, conta um pouquinho da Luana. A Luana, gente, primeiro, eu acho que, se eu posso me denominar, eu sou mãe, né? Apaixonada pelo meu filho. Hoje meu filho é a base de tudo. Sou uma mulher que ama treinar. Inclusive aprendi a amar porque não gostava, que fique claro. Não gostava não muito é uma de coisa treinar. Que a gente é muito apaixonada, não mas era assim. Aos poucos eu falo que hoje eu não vivo sem fazer exercício. Porque eu acho que aquilo ali, aquela meia hora, aquela meia hora, 1 hora que eu fico ali sem o celular, primeiro ponto, né? Eu vou pra academia sem o celular. Só com o fonezinho de ouvido? Não, fica muitas vezes até sem o fone, sem tá? Fone? Porque às vezes eu mato também a língua, porque eu fico conversando com outro. Mas aí quando eu vejo, meu Deus, já é 7h30, eu tenho que correr, porque eu tenho que estar até as 9 no escritório. Bom... eu não consigo hoje ficar sem um exercício, porque eu vejo que aquilo ali também é um momento de renovação, porque a gente precisa, né? Eu também. Renovar, porque todo esse desafio, né, que a gente tem, como no teu caso, mulher, mãe, mas fala um pouquinho da Luana mãe. A Luana mãe é apaixonada, né? Se eu for falar aqui, eu vou... Mas eu sou uma mãe... É difícil, assim, né, Rê? Eu acho que aí entra também uma outra... não vou colocar como um peso, mas a mulher ela tem isso, né? Quando ela é mãe, quando ela é profissional, quando ela tá crescendo na carreira, a gente casar os dois mundos. Mas eu sou uma mãe super parceira, eu sou uma mãe jovem, né? Fui uma mãe jovem e tenho um filho hoje de 15, né? Faz 16 daqui a 2 meses, então é muito legal, assim, porque a gente compartilha muito de uma geração que já veio muito diferente, né, do que da nossa, mas eu acho que, eu sempre falo, assim, na minha visão, a gente ter filho novo, como eu fui mãe muito nova, mas ter um filho novo, tu consegue acompanhar melhor algumas coisas, né, mas obviamente a tua estrutura, né, a tua base emocional ainda não tá, tu é uma menina, um adolescente, então tem uma questão de mesmo financeira, de emoção, de maturidade. Mas, assim, a questão do ser jovem, de ser uma mãe jovem, faz com que eu acompanhe muito ele. E ele foi agora pro ensino médio, então também bate aquela emoção de, meu Deus, mais um ciclo que se encerra, né? Saiu do fundamental e agora entrou no ensino médio. Mas a gente é super parceiro, colado, assim, e ele tem, graças a Deus, assim, é um menino extremamente... eu acho que amoroso,
que se preocupa, que tá junto, sabe? Então eu acho que é o sentimento de que eu pude criar alguém de bem, assim, sabe? Então... Eu achei muito legal esses dias que vocês saíram, assim, a primeira noite com o meu filho na balada. Eu achei o máximo. Aconteceu, gente. Foi o primeiro show com o meu filho, gente. Aí muitas pessoas falavam assim, né? Quando foi, nossa, daqui a pouco tu tá pegando balada com ele, tu tá saindo em festa com ele. E aí aconteceu, eu digo, gente, e é tão clichê, porque a gente escuta assim, ó, vai passar rápido. Realmente, passa rápido. Assim, tu escuta tanto, às vezes tu até pensa, quando tu tem filho pequeno, tu pensa, meu Deus, gente, tá bom, eu já sei que vai passar rápido. Mas aí quando tu se vê com um filho de 16, 17, imagina quem tem filho de 30, enfim, olha e pensa, gente, realmente passou muito rápido, assim. E esse momento foi super especial, foi esse mês, início desse mês, foi num show de um cantor que ele queria ir, que ele gosta. E aí a gente foi junto. Fui eu, ele e meu namorado, e aí a gente falou, gente, assim, ver ele numa primeira, sabe, aquele monte de adulto, e aí tu fica querendo proteger, mas ao mesmo tempo vai. Mãe, vou no banheiro. Tá, vai, e a gente fica só olhando. Mas foi muito legal, assim, é por isso que eu digo, é a parceria, né? Ele, por exemplo, já fez uma coisa que eu nunca fiz com a minha mãe. Talvez a nossa geração não tenha feito. Que é essa coisa de ir pra balada mesmo, pra noite, curtir com a mãe. Ou às vezes até curtir o mesmo cantor. Porque existia uma diferença muito de idade, né? Sim. E aí, antigamente, os pais não eram essa coisa de estar tão próximo, né? Exatamente. E eu acho que isso é extremamente importante. E é um tema que eu penso que é extremamente importante. Comunicação. Sim, e aí, conseguir se comunicar com essa nova geração também é muito positivo para ti na parte da liderança, né? Sim. Porque hoje, na nossa área de logística e comércio exterior, é um público muito jovem, né? Bastante. Então, eu penso que eu vou visitar muitas empresas aí, chego lá, sempre o pessoal muito... Às vezes eu até me sinto uma tia lá no meio delas, porque é realmente um público realmente jovem. Então, tá experimentando, tá entendendo, tá conhecendo o comércio exterior. Aí eles olham pra nós, nossa, parece um dinossauro, 25, né? 25 anos. Que nem eu, 15 anos. 15 anos. Quando até tu falou assim, meu Deus, eu acho que... Não, peraí, não tenho só 10, eu tenho 15 já, gente. Já passou tão rápido e já voou. Mas é isso, assim, essa comunicação ela é importante. Sim. E principalmente nessa geração, porque se a gente for parar pra pensar, até a gente agora, a gente fica aqui na tela, não se comunica. É capaz de a gente falar mais pelo Instagram do que numa ligação. A gente brinca bastante entre nós duas, né? Porque eu adoro, às vezes a Rê sempre me liga, gente. Ela liga direto. E aí, às vezes eu não atendo, daí ela fica, não quer falar comigo, não. E isso é gostoso, porque até a ligação a gente tem uma ideia de que, meu Deus, se tá ligando é porque aconteceu uma tragédia, né? Hoje em dia até é nisso. Então, é importante, assim, eu acho que a gente fomentar isso dentro de casa, e obviamente isso é um reflexo do que também a gente é no externo, mas essa comunicação, essa proximidade, perguntar se o dia tá bem, como é que foi o teu dia, uma pergunta simples que poucos fazem, né? Então, como é que foi o teu dia? O que aconteceu de novo hoje na escola? O que aconteceu de novo hoje no trabalho? Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de se importar, eu acho que faz toda a diferença. Esse relacionamento, Esse relacionamento. Tu tocou num tema que eu tenho visto muito a respeito, que é a respeito da comunicação, da pessoa utilizar o celular para a função inicial dela, né? Utilizar o celular para fazer uma ligação. Muitas vezes eu pego o telefone mesmo e eu ligo. Essa ligação, ela gera muito relacionamento. Por quê? Porque quando tu manda uma mensagem, muitas vezes é fria e as pessoas não te entendem. E a Renata, ela é muito direta. Aí eu falo a Renata porque aí fica a pessoa... A Renata, ela é muito direta. Então, muitas vezes eu chego e digo, não. Ai, meu Deus. Sim. E aí eu, assim, a pessoa vai pensar que eu tô aqui brigando com ela. Brava. Não, é porque eu não sou muito a pessoa mais delicada, né? Eu sei disso. Mas é questão de ser direto e objetivo. Então, quando tu liga, tu consegue ser mais... fazer com que a pessoa entenda a tua posição. Então, a ligação é extremamente primordial para esse momento que a gente está tão acelerado. Sim. Não dá para eu mandar uma mensagem e esperar muitas vezes, eu até ligo, assim, ó, Lu, eu não tenho como te esperar porque eu preciso de uma posição, eu tenho tempo para essa posição.
Então, isso também, a parte da comunicação é um tema de extrema relevância que o Reconecta vai trazer aí muitas oportunidades para vocês que estão conectados aí conosco. Em Muita função coisa boa, de. né? 2026 aí a gente tem Guarda bastante muita coisa. boa, tem muita coisa boa pra E falando assim, ó, de 2026, né? Como é que tu vê o mercado atual do Brasil? Hoje a gente tem um bom relacionamento com a China, então, falando aí da questão de cambial, né? Hoje a gente tem um bom relacionamento com a China e Estados Unidos nem tanto. E a gente está tendo aí essa questão de entrada do renminbi, o dólar teve uma baixa agora. Sim. Então, como tu tá há muito tempo nessa área, eu acho que um depoimento teu é muito importante para a gente entender a atual situação do Brasil na área de comércio exterior. A gente está falando hoje de um ano um pouco delicado. A gente está em ano eleitoral, né? Sim. Então, inclusive, a gente tem um desenho aí para os próximos meses de a gente entrar numa tensão pré-eleitoral. E isso acaba oscilando o mercado. No momento agora, né? Eu sempre trato o câmbio como agora, porque a gente vem de oscilações, falando do nosso real, que são assim, de 5,60 agora a gente está numa baixa, a maior baixa dos últimos 21 meses. E aí 18, né? Na verdade a gente chegou a 5,13, né? Então, assim, o spot para o comércio exterior foi... Não, e para o dólar, né? A gente chegou 5,60 para 5,13 são 47 centavos. E eu tô arredondando, né? Porque a gente sabe que no comércio exterior todo centavinho ele é importante. Mas a gente ainda está trabalhando com uma mínima, falando em suporte ali, de 5,9. Mas, ao mesmo tempo, a resistência, ou seja, a outra ponta, a gente tem ainda 5,27. Então, a gente pode, se vir a romper a 5,27, a gente tem aí um corte dessa baixa que a gente teve aí, a maior baixa dos últimos 21 meses. Então, é o que a gente fala. A gente está num momento agora favorável, porque o câmbio, eu até pela minha experiência, falando dos últimos anos, a gente tem que tratar muito ele como pontual. Porque assim, eu posso falar para ti, hoje tá em baixa, amanhã pode ter um discurso e simplesmente o mercado pode, por exemplo, subir de uma disparada descontrolada, como a gente já teve em outras situações. Mas a gente tem que ficar agora num momento de atenção, principalmente para os próximos meses, ali eu diria principalmente março, abril e maio, porque a gente vai entrar numa tensão pré-eleição e aí a gente vai ter um posicionamento de mercado. Hoje a gente tem surfado uma onda muito boa, né? A gente virou um queridinho dos países emergentes para investimento, porque a gente teve aí uma questão dos Estados Unidos, né? E isso faz com que o Brasil se valorize. Mas eu sempre falo assim, quem olha o câmbio hoje como um custo do agora, tem que talvez revisar um pouquinho o seu planejamento. Porque o câmbio ele tem que ser algo, de fato, com uma análise de mercado, com uma análise de agenda externa. Isso faz total diferença. Hoje, por exemplo, a gente tem uma reunião entre Estados Unidos e Irã para verificar uma questão de nuclear. Então a geopolítica impacta muito, né? Total, Rê. Por isso que eu te falo, assim, o câmbio hoje a gente tem trabalhado, e falando do real, que é uma moeda totalmente instável, a gente trabalha com notícias, a gente trabalha com o discurso do presidente do Banco Central, a gente trabalha com o discurso do Lula, a gente trabalha com o discurso do presidente do Fed, que é o banco americano. Sim. Então, o Banco Central americano. Então, a gente precisa olhar um pouco do todo. Por isso que é importante as empresas hoje, elas não olharem só o agora. O custo é um câmbio agora. Tipo, um custo para agora, eu vou ter que fazer isso, só preciso pagar e pronto. Talvez um planejamento, uma estratégia a longo prazo, uma trava cambial. É isso que eu ia dizer. Não seria interessante para as empresas aproveitarem esse momento Total. Que a taxa do dólar tá mais baixa, que ainda, vamos dizer, tá tranquilo. Total. Esse momento global, Brasil, queridinho dos emergentes,
fazer um hedge, aguenta, então, porque eu vou levar 120 dias para receber, Isso aí. então eu travo ali a taxa de dólar baixo, porque eu não sei o que vai acontecer até daqui Exatamente. a 120 dias. Exatamente. Então, estrategicamente, isso é um ponto que deve ser trabalhado e avaliado Total. pelos importadores, principalmente. E isso é importante. E aí entra também quem você tem do seu lado para te dar esses direcionamentos. Porque a gente sabe, as empresas, os importadores, eles estão preocupados com a mercadoria, com o fluxo de caixa, com o fluxo de estoque para que eles possam revender e tudo mais. Então, você ter hoje um parceiro, uma fintech, um banco que, de fato, possa te dar esse direcionamento é extremamente importante. Então, é o que eu falo, o câmbio ele não pode ser olhado como um custo simplesmente que eu tenho que pagar todo final de processo. Não, eu tenho que olhar ele talvez com estratégia. Então, uma trava cambial seria super interessante nesse momento. Inclusive, a gente tem clientes que estão buscando isso. Tem cliente que está hoje, por exemplo, me buscou para fazer uma trava para o dia 22 de março, nem algo longo. Mas é que ele já quer, de fato, provisionar algo que o dólar hoje teve uma baixa dos 21 meses. Então, na maior baixa dos 21 meses para trás. Então, a gente passou essa informação. Poxa, por que então que eu não vou ver quanto que eu preciso despender, quanto de fluxo de caixa eu vou ter que direcionar para isso? Então faz todo sentido. Eu acredito, tá, Luana, agora opiniões, como eu brinco, vozes da minha cabeça e do meu conhecimento, a gente vai ter uma alta de dólar. Então, assim, até final... Aproveitem para comprar dólar a gente agora. logo vai ter uma alta, provavelmente, porque por mais que a gente vá se valorizando, a gente esteja surfando essa onda... eu acredito que seja algo momentâneo. Então, se eu posso dar uma dica, não seja um cliente torcedor. Então, se o dólar já está em baixa, aproveita e fecha, né? Então, assim, já que talvez não tenha tido esse planejamento, aproveita para surfar essa onda que está super positiva para os importadores, né? Para os exportadores não, mas para os importadores sim. Então, já antecipa. A gente veio aí de um feriado chinês, né? Sim. Então, antecipa, já verifica tem o que agora, tu tem em caixa. No mês de abril, Canton Fair. Exatamente. Então tu vai botar muito produto em produção para chegar aqui daqui a 120 dias, exato. Bem no período que o negócio vai estar quente aqui, vai chegar lá em outubro. Não, e vai acontecer. Claro. E vai. A gente sabe que hoje uma pesquisa de votos, né, de quem tá ganhando, quem tá na frente, já muda todo um cenário. Para os investidores lá fora, né? E aí, é um risco ou não é um risco manter todo o capital, os ativos aqui no Brasil? Então, não seja um cliente torcedor, então se planeje, busque empresas que de fato possam te auxiliar nisso, que possam te dar esse direcionamento estratégico da volatilidade do mercado cambial e, obviamente, se puder, aproveite, eu sempre falo, aproveita esse momento porque realmente está super propício para os importadores para que eles possam aí ter uma redução de custo. E a gente sabe que não é só a eleição que a gente tem esse ano, né? Nós temos Copa também no meio do caminho e todos os feriados que a gente tem aí que dá para emendar e você sabe que o brasileiro gosta, né? De um feriadinho, então Exatamente. A gente tem que se precaver, principalmente na gestão, a gente tem que estar pensando a longo prazo. Isso aí. E até às vezes uma previsibilidade de como eu te falo. Eleitoral, a gente não tá aqui para falar de política, mas poxa, e se X ganhar, e se Y ganhar, o que isso pode impactar? Como a gente consegue talvez se proteger de alguma forma? Então, talvez, é por isso que eu falo, o câmbio ele não pode ser olhado para o momento. Ele tem que ser olhado, vamos olhar ele a longo prazo, vamos planejar um pouco melhor, vamos analisar as possibilidades que a gente tem. Então, eu acho que faz total sentido, principalmente em um ano que a gente está falando que é super sensível. E isso mais, hoje vocês atendem clientes de importação e exportação também. Exatamente. Então, vocês fazem todo esse atendimento para fechamento, envio e recebimento, né? Recebimento. A gente faz todo esse trabalho de envio e recebimento e essa análise. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha mesa, meu coordenador da mesa de operações tem 17 anos de mercado. Então, ele consegue dar todo esse know-how para o cliente, esse direcionamento, marcar reuniões. Então, a gente tem um time que veio do comércio exterior. Então, isso facilita, porque eu falo a linguagem do meu cliente. Então, obviamente que é o que eu falo, a habilidade ela precisa ser técnica, sim, eu preciso ter uma habilidade técnica, eu preciso ter a parte do relacional,
Mas eu entendo que nesse momento você falar a mesma língua, você entender do negócio Sim. do importador, você entender o que é um transit time, você entender o que é os detalhes, fazem toda a diferença. Sim. E hoje a gente tem conseguido levar esse diferencial para os nossos clientes. E aí vamos falar um pouquinho agora da ANAC. Vamos. Já vai fazer quase um ano, né? Que Sim. tá lá. Tu vê como voa, né? Parece que foi ontem. Então, hoje a ANAC, ela, além da parte de câmbio, ela tem outros produtos. Sim. Então, explica aí para nós um pouquinho desses outros produtos. A gente tem hoje uma parte... A gente é uma fintech que busca soluções financeiras para os clientes do comércio exterior. Então hoje a gente tem toda uma parte de crédito, né, que é atrelado à mercadoria do cliente. Então hoje a carga do cliente, a mercadoria é a garantia. Ou seja, tu imagina que essa ideia, assim, imagina que hoje a gente tem o cliente, ele precisa de crédito, né? A gente sabe que os clientes, o crédito hoje é uma realidade das empresas. Sim. Até pelo momento econômico, né, que a gente já vem de alguns anos. Então, hoje, trabalhar com crédito, muitas empresas já têm isso como fluxo mesmo. Só que hoje, muitas vezes, a gente tem aí os bancos tradicionais que é muito de... eu te dou o crédito, mas me dá uma casa de garantia. Deixa eu ver aqui como é que tá o teu balanço, Calma. Mas... Poxa, eu sou um cliente importador, eu trago uma carga, uma mercadoria que vale 1 milhão e esse não é nenhum bem, eu não olho para isso, então... Justamente a ANAC, ela veio para que o cliente hoje ele tem um bem quando ele faz uma importação, ele está adquirindo. Então, hoje a carga ela fica como uma principal garantia do crédito. Sim. Então, e além de outras soluções financeiras, como antecipação de recebíveis. Então, a gente tem para exportadores, por exemplo, antecipação de recebíveis. A gente tem uma outra que hoje é um pouco polêmico, que é o stablecoin. Então, hoje a gente trabalha com stablecoin, que nada mais é que um ativo virtual que foi regulamentado pelo Banco Central no dia 10 de novembro. Então, é um crypto payment, que a gente chama. Então, é um meio de pagamento em cripto, mas que depois, lá na frente, ele entra também como uma moeda fiduciária. Mas a gente está com uma lacuna de mercado também aí. Então tem inclusive clientes ainda entendendo, né, como é que funciona. E tá assim um burburinho, porque a gente tem aí, foi regulamentado pelo Banco Central, mas a gente todo mundo tá na guarda de um possível posicionamento da Receita Federal sobre o IOF, mas é um mercado que movimentou ano passado 460 bilhões de dólares, mais que Visa e Mastercard, tu imagina? Então, são coisas que a gente precisa se atentar, a gente precisa estar muito bem antenado, e hoje a ANAC ela tem total respaldo, tanto jurídico, a gente tá com um time preparado que entende disso. Então a gente sempre está buscando, a ANAC ela nasceu para buscar de fato soluções financeiras para os clientes relacionados ao comércio exterior. Então hoje a gente tem toda essa parte do levar, de abraçar mesmo o cliente, né? Então desde a parte do câmbio, se eu tenho um planejamento estratégico que eu vou conseguir levar para o meu cliente uma trava cambial do qual ele vai poder aproveitar uma taxa melhor agora, eu tenho o meu cliente precisa de crédito para que ele possa talvez antecipar isso. Poxa, então eu vou o quê? Ele tem uma mercadoria que ele está importando agora da China, então é um bem. Então vamos atribuir essa carga como garantia e dar esse crédito para o cliente. Então a gente tem todo esse ecossistema para atender o cliente. Focado em comércio exterior, né? Sempre, na paixão que a gente sente, né? Porque assim, e é muito interessante, é muito gostoso o jeito que tu fala, essa paixão que a gente sente, porque eu tô aí há mais de 25 anos na área de comércio exterior também, e é uma das coisas que eu amo no comércio exterior, é o fato de estar sempre aprendendo. Então, o comércio exterior, ele te possibilita algo que é muito inerente ao mundo, né? Tu conhecer... tu tens que conhecer de geopolítica, tu tem que entender de outras culturas. Então, até essa questão cultural, agora é essa outra pergunta que eu quero te fazer, relacionada a esse momento de China e Estados Unidos, né? A China agora no ano passado eu estive na China e eu aprendi muito sobre os planos quinquenais. E esse ano eles botam em prática os planos quinquenais trabalhados no ano passado. E um dos primeiros planos que o presidente da China indicou foi ter o renminbi
o yuan, né, a moeda deles, como uma moeda de reserva mundial. O quanto o dólar sempre foi essa moeda de reserva desde os anos 70, desde a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, eles são efetivamente a única reserva mundial. E agora a China está se propondo a ser uma reserva mundial. Como tu vê essa situação? Vale a pena comprar renminbi agora? A gente já fazer uma reserva? Uma reserva. Esse é um tema até que ele não é de agora, né? Ele já vem sendo conversado há alguns anos. Até existia tem, né? Ainda se fala muito de uma linha direta Brasil-China, de pagamentos também. Eu acho super possível. Eu acho que a China ela já é uma potência, mas ela vai ganhar mais espaço. Eu acredito nisso. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um olhar um pouquinho conservador, porque o dólar é o dólar, né? Então, assim, o dólar, ele é o cara que manda no mundo, assim, né? Sim. Se a gente for olhar mesmo, a gente teve, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem... a gente tem o sistema SWIFT. A gente tem hoje... A Europa tentou criar um sistema que chama SEPA, para justamente cursar pagamentos também com a mesma... Talvez com a mesma... da mesma forma que hoje o SWIFT é utilizado, com mais frequência, para que ele seja um dos principais um sistema de pagamento. Não conseguiu. Então, assim, e a Europa também é super consolidada, né? A União Europeia. Então, eu acho que sim, é possível. Hoje a gente vê que o renminbi, ele não é tão valorizado. Se a gente ele é real. Renminbi não é nada nesse real. ponto eu achei maravilhoso, né? Eu fui pra China, eu pensei, meu Deus. Não, vai gastar um monte, gastou nada, né? Se sentiu rica, né? Maravilhosa. Sim. E é até uma curiosidade, porque o renminbi hoje, por exemplo, uma conversão de câmbio, ele é uma das moedas que tem mais casas depois da vírgula. Porque como é uma moeda muito pouco valorizada, né, perante ao real, então a gente precisa considerar mais casos depois da vírgula para conversão. Então, eu acho que assim, acho que é válido. Eu tenho, por exemplo, clientes que fecham renminbi mensalmente, mas vai muito lá fora do próprio exportador, falando de importação, né? Então, do banco também, do qual ele tem. Então, eu acho que é uma análise de custos. Eu tenho, por exemplo, clientes que fecham renminbi porque lá fora o exportador ele dá um desconto fechando renminbi. Então, ou seja, o custo da mercadoria sai menor. Mais acessível. Então, eu acho que hoje a gente tem que olhar, eu vou voltar talvez seja até repetitiva, mas a gente precisa olhar o momento. Então, hoje, eu consigo ter uma redução de custo com o renminbi? Acho que sim, é possível futuramente ele ser uma segunda maior reserva, mas eu ainda tenho um olhar um pouco mais conservador quanto o dólar, porque realmente o dólar hoje ele é o que dita o mercado mundial. Até eu vi uma pesquisa, hoje 57% da reserva mundial é dólar. 30 e poucos por cento é euro. E o renminbi é uma margem assim, 2 a 3. Não chega a isso. Tava em 3%. Não chegava a 18%? Porque 18% era o total que faltava. Tá. Por quê? Porque aí é outras moedas que eles também negociam com outros países, aí o exportador mesmo acaba dando um desconto se tu enviar na mesma moeda. Mas o renminbi, ele tá muito baixo. Então, isso é um trabalho que eles vão ter que ser bem enfáticos, né? Bastante. Mas aí, pensando em China, a gente não pode também... Não, é por isso que eu te digo, é o que tu falou agora, antes de introduzir essa pergunta. Sempre estar muito antenado. Entender de geopolítica, entender de um discurso, ficar sempre China, Estados Unidos. De fato a gente eu acho que ir além. O que eu falo, a gente não pode só, eu fecho o câmbio e pronto, por exemplo, né? Eu só sou um agente de carga e pronto. Não. Olhar mesmo um cenário mundial para que a gente possa se atualizar e talvez antecipar isso. Ou talvez eu ligar para o meu cliente, ver uma notícia e ligar e falar, olha, faz a tua reserva de renminbi, porque realmente o negócio... Vai ter uma linha direta China-Brasil, por exemplo. Então, é isso, você estar sempre antenado. Mas a minha opinião é essa. Eu ainda acho que vai levar ainda um certo tempo, porque tem que valorizar o renminbi, querendo ou não, e versus o dólar precisa ter uma queda
falando mundialmente, de estoque, né, de reserva. Então, eu acho que ainda tem, acho que ainda tá um pouco a longo prazo. Bom, se a gente for falar aqui, tem muita coisa muito conteúdo. Mas aí, eu vou fazer aqui uma dinâmica rápida. Tá bom. Tá? Para que tu possa deixar um pouquinho o teu recado, para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais. E não só a Luana Grupp, mas como a Luana mãe, esposa, aliás, namorada, né? Já fica a dica, né? Já fica então, a dica. Pois é. Então, fala aí. Eu vou te fazer algumas perguntas rápidas. Tá bom. Uma decisão que te fortaleceu. Uma decisão que me fortaleceu, Rê, eu acho que foi não ter medo de mudar. Eu acho que a minha vida sempre foi... Eu sempre cresci nos momentos que eu tive que mudar drasticamente a minha vida. Desde de sair de uma adolescência e me tornar mãe, desde de encarar um emprego de algo que eu não sabia, que era o comércio exterior, desde assumir uma gerência regional de algo que eu não tinha experiência, uma liderança que eu não tinha, e agora de encabeçar um projeto novo, mas que teoricamente novo, mas que eu precisava de fato fazer acontecer. Então eu tive que mudar. Até na época as pessoas falavam, poxa, mas vai trocar o certo pelo duvidoso? Não é isso, não é a dúvida. Então eu acho que seria isso. Um erro que virou aprendizado. Um erro que virou... Nossa, essa daí tu preparou com tudo, né? Eu tô profunda agora. Gente do céu, um erro que virou aprendizado. Eu acho que eu acho que é um erro assim, você aceitar as coisas mesmo não estando 100% pronto. Às vezes você acha que é um erro. Luana, você vai ser agora gerente regional. Luana, quer assumir vice-presidência? Quer trocar uma empresa para você encabeçar, encabeçar um projeto? Então eu acho que talvez um erro é eu ter colocado as coisas, talvez como é que fala, a carroça na frente dos bois, mas não ter medo do desafio, sabe? Então eu acho que isso me fez aprender demais. Então essa coisa de não estar 100% pronta e me desafiar e mesmo assim pensar, poxa, eu acho que eu fiz errado, acho que eu não estava pronta para fazer. Não fiz errado. Isso me fez aprender para que eu pudesse chegar onde eu estou. E que assim, eu acho, e aí complementando, né? Eu acho que nunca a gente tá pronto. Nunca. Então a gente tem que ter, se desafiar para alcançar o objetivo. Porque a gente nunca tá pronto, nada nunca vai ser perfeito. Nunca. Então a gente tem que estar trabalhando em busca do melhor. E a gente às vezes acha que é um erro, né? Não, mas por que eu vou aceitar? Eu tô tão bem aqui, eu vou fazer algo que eu não vou, vai ser um erro da minha carreira se eu... Não, aí que tá. Esse erro, talvez essa coragem mesmo que você tenha que ter, essa ousadia, né, esse arrojo, faça com que você tenha um maior aprendizado da sua vida. Então, siga. Qual uma habilidade que você vê que é essencial para o profissional, não só para hoje, né, para o futuro, de comércio exterior? Uma habilidade, soft skill. Eu acho que o relacional. Eu acho que porque assim, o técnico, ele te abre portas. O relacionamento, a comunicação, ele te mantém naquele lugar. Né? Eu até falo que o técnico, ele te coloca na mesa. Mas a relação que você constrói, a confiança que você constrói, te mantém nessa mesa. Então eu acho que o relacionamento, a comunicação, eu acho que é isso que essa habilidade qualquer profissional do comércio exterior precisa. O comércio exterior eu acho um segmento extremamente unido. A gente sabe, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem quantos profissionais, o mercado se conversa demais, às vezes acontece uma coisa lá em São Paulo, a gente sabe aqui. Então ele é um segmento, ele é
um nicho extremamente grande, mas ao mesmo tempo muito pequeno, muito unido. Então eu acho que de fato a gente precisa sempre estressar isso. E a gente está vivendo num mundo muito acelerado. Então hoje todo mundo tá, como a gente já falou antes, né? Tá no celular, não tá ligando mais, ou tá só no IA. Eu vou perguntar aqui para IA, eu vou fazer isso, eu vou robotizar isso. Acho que faz parte, é uma... Usar a tecnologia a nosso Total, favor, né? a Mas nosso a gente favor. não pode... Não pode deixar de se relacionar, de nos conectarmos, da comunicação, porque isso é que gera confiança. Sim. Então, né, isso que vai de fato fazer com que você construa algo em sua carreira. Então, eu acho que a comunicação e relacionamento. Uma palavra que define a liderança. Nossa, talvez você estava inspirada mesmo, né? Uma palavra que define a liderança. Eu gosto muito da palavra impacto. E eu explico, eu acho que se você ser líder, você precisa não só cobrar, não só exigir, não só ser exigente. Você precisa, de fato, levar o impacto na vida das pessoas. Você precisa levar propósito. Sim. Então, eu acho que uma palavra seria propósito ou impacto, porque hoje eu tento liderar, a minha forma de liderar é, de fato, levando o impacto na vida das pessoas, fazendo com que elas possam evoluir, que elas possam conquistar as coisas pessoais e profissionais e gerir com propósito. Sim. Então, é ser exigente com propósito, casando esses dois mundos. Então, eu acho que seria propósito. Sim. Se fosse pra escolher. E um conselho que você daria para os jovens que querem, que estão aí na área de Comex, que a gente tem uma galera aí que é nova, né? Sim. Então, um conselho que você daria para eles? Estudem, estejam antenados. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço. Olha, essa frase é bonita, hein? Conhecimento não ocupa espaço, então estudem geopolítica, a gente falou um pouco disso, estudem câmbio, estudem agenciamento de carga, estudem despacho aduaneiro, estudem um pouco de tudo. Eu acho que quando você entende o ecossistema hoje do caminho que você decide seguir, isso faz com que você ganhe essa base para que você possa abrir portas futuras, né? Falando de jovens. Sim. Então, vá atrás do técnico e não deixe de equilibrar com a relação. Então, hoje a gente tem um mundo de novo, né? Muito acelerado. Então, as pessoas hoje elas acabam muitas vezes não priorizando o humano. Então, vamos olhar a nossa rede, né? Quem a gente tem, quem a gente consegue tomar um café, trocar informação, trocar o conhecimento que a gente trouxe para o nosso dia a dia. Então, eu acho que é estudar um pouco entender o ecossistema, não só focar de fato no que eu sou contratado para fazer, ir além. Sim. Então, se eu sou analista, peraí, o que eu preciso? Eu vou só analisar? Não, eu vou ir além. Será que eu não vou pensar como isso vai impactar financeiramente? O que eu poderia fazer para melhorar um fluxo de processo comercial? Não importa, eu acho que quando você vai além, você consegue abrir portas ou se preparar para um futuro que não tem como dar errado. Olha, gostei disso, assim, gostei muito da frase, né? O conhecimento não ocupa espaço. Mas principalmente, né? Nós estamos num momento de mercado que a gente é considerado long life learning. Sim. Traduzindo, nós somos eternos aprendizes. Então, a nossa área, ela é uma área que nos proporciona isso, né? Total conhecimento. Então, vamos estudar, gerar aí oportunidade para todos nós. Sim. Bom, Luana, quero te pedir, aproveite aí a nossa câmera para deixar o teu recado, teus contatos. Sim. Que com toda certeza tu vai voltar para contar aí ficou aqui mais algumas perguntas pra gente fazer. Mais um? Mas a gente vai ter aí, tem bastante tempo. Aí tu manda antecipado para eu dar uma ensaiada, então. Tá. Não, fica tranquila, foi muito bom. Que bom. Obrigada pela oportunidade de estar conhecendo um pouquinho mais da Luana e com toda certeza você vai voltar para falar um pouco mais da NAC, essa fintech que está fazendo a diferença aí para nosso pessoal de comércio exterior. Então, deixa aí o seu recado. Agradecer primeiro o convite, né, mais uma vez.
Agradecer a todos que estão nos assistindo. Dizer que eu gosto de falar um pouquinho de mim, mas eu sou eternamente apaixonada pelo comércio exterior e eu espero levar um pouco dessa paixão, desse impacto, desse propósito para você que me assiste, você que é meu cliente e tem a oportunidade de trabalhar comigo, para o meu time que provavelmente também vai nos assistir. Então, contem com a ANAC, né? Falando um pouquinho da empresa, contem com a gente para que a gente possa trazer essa estratégia financeira para vocês, levar essa solução que hoje faz total diferença em um mundo que está tão sensível financeiramente e economicamente. E só agradecer, estou extremamente feliz de estar aqui, foi uma experiência incrível, obrigada, Rê. Parabéns pelo projeto, você sempre conectando pessoas, sempre linkando, isso é extremamente importante, enaltecendo as mulheres também desse segmento, que é muito importante do comércio exterior. Não é só a gente falar, mas é dar espaço para, né? Então, te agradeço por essa oportunidade. E eu vou deixar os meus contatos, então, aqui embaixo. Tanto o meu LinkedIn quanto o meu telefone, e qualquer dúvida, vamos trocar. Eu adoro conhecer pessoas, né? Ter esse network que eu tanto falei, eu priorizo muito isso, então estou super à disposição de todos vocês. Então, bom, vocês conhecerem um pouquinho, só um pouquinho. Então, vocês têm agora aqui embaixo, vocês vão ter todos os contatos da Luana para poder conversar com ela, conhecer um pouco mais da ANAC. A ANAC, nós vamos trazer ela como nosso parceiro aqui do ConnectCast. Já estamos engatinhando para isso, exato. Mas, falando em parceiros, vou apresentar para vocês. Vocês viram aí na nossa tela um dos nossos parceiros, que é a Frois Trading, que é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, com experiência. A Frois descomplica o comércio internacional para você ficar focado no que realmente importa, que é crescimento na sua área de atuação. Então, conheça um pouco dos nossos parceiros e venha ser parceiro do ConnectCast, né? Estamos aí nesse novo desafio em 2026 e que a gente não tem medo é desafio, né, Lu? A gente estava falando disso agora, né? A gente vai e põe a cara para fazer. Sensacional. Venha ser parceiro, porque é um retorno incrível, uma visibilidade importante. E, como eu falei, eles nos ajudam na parte de relacionar, né? Ou seja, faz todo sentido a gente ter a ConnectCast com o parceiro. É isso aí.